Oi, tudo bem com você? Eu sou o Cris e hoje você vai aprender a usar o encapsulamento em Java. Primeiramente, o que é o encapsulamento? Será que o encapsulamento é um tipo de dado? Será que ele é uma classe? Não, ele não é nada disso que eu acabei de falar. O encapsulamento, na verdade, é uma técnica, presta bem atenção, o encapsulamento é uma técnica usada para proteger os dados internos de uma classe e fornecer um acesso controlado a esses dados. Esse é o objetivo. Agora, quais são as vantagens em se usar o encapsulamento? Com o encapsulamento, o seu código vai ficar mais legível, mais flexível, mais seguro e fácil de se manter. Por isso, é uma boa prática você sempre usar o encapsulamento no seu código. Eu criei aqui duas classes para mostrar para você como que o encapsulamento funciona na prática. Eu criei uma classe chamada de main, como você pode ver aqui. Ela tem um método principal, porque todo programa Java precisa de um método principal para ser executado, que é o famoso public static void main. Eu tenho aqui um objeto que eu criei a partir da classe pessoa. Esse objeto tem um atributo chamado de nome. Aqui eu atribuo a string Maria a esse atributo nome. E aqui eu atribuo o número inteiro 20 ao atributo idade desse objeto. E aqui eu simplesmente mostro o valor da idade desse objeto. E se eu executar, você consegue ver que está funcionando. A única coisa que a classe pessoa tem são esses dois atributos, o atributo nome e o atributo idade. Beleza, voltando aqui para minha classe main, que é onde eu vou criar a minha lógica de execução. Uma outra vantagem de você usar o encapsulamento é que os seus dados ficam mais confiáveis. Você tem um controle sobre a alteração dos dados. Por exemplo, do jeito que está aqui, eu não tenho controle nenhum. Eu posso simplesmente atribuir o valor que eu quiser para a idade. Você já viu alguma idade negativa? Você já conheceu alguma pessoa que tem a idade de menos 20? Eu imagino que não, mas do jeito que o código está aqui, olha só que estranho. Do jeito que está aqui, a pessoa, a idade da pessoa, pode receber um valor negativo. Se eu executar o código, você consegue ver que ele mostra aqui a idade da pessoa, que é igual a menos 20. Isso não está nada certo. Já pensou se você tivesse que fazer algum cálculo com a idade da pessoa e essa idade estivesse com um valor negativo? Com certeza, esse tipo de coisa vai gerar uma inconsistência nos seus dados. E isso vai fazer com que os dados gerados na sua lógica não sejam confiáveis. Esse é um dos problemas que o encapsulamento resolve na sua lógica. Agora, como que a gente consegue proteger esses dados? É bem simples. A gente elimina a possibilidade desses dados serem acessados de forma direta, que é o que está acontecendo aqui. Observe que eu estou atribuindo um valor diretamente ao atributo idade do objeto que eu criei a partir da classe pessoa. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou lá na classe pessoa e como eu estou usando o Eclipse, eu não preciso digitar todo o código aqui. Como esse é um padrão que se repete, o Eclipse tem uma opção para nos ajudar com isso. Eu clico com o botão direito do mouse, venho em Source e aqui existe uma opção chamada Generate Getters and Setters. Então clico nessa opção. Aqui eu consigo selecionar os atributos que eu quero que sejam afetados. O meu foco vai ser aqui no atributo idade, mas eu também vou criar para o atributo nome. Então aqui eu seleciono os atributos que eu quero que sejam afetados, que no caso são a idade e o nome. Selecionei aqui e aqui embaixo eu clico em Generate. Pronto, olha só que fácil, ele já gerou todos os getters and setters. E eu ainda não expliquei o que são getters and setters, né? O que são getters and setters? São esses métodos aqui. Toda vez que você tem um atributo, você tem um getter equivalente e você tem um setter equivalente. E normalmente ele sempre tem o mesmo padrão. Por exemplo, o atributo nome, ele vai ter um getter chamado de getNome. Olha só, presta atenção no padrão. O setter do nome será chamado de setNome. Agora vamos para a idade. O getter do atributo idade será chamado de getIdade. E o setter será chamado de setIdade. Ou seja, sempre segue o mesmo padrão.
get mais o nome do atributo, set mais o nome do atributo. O getter sempre vai retornar o valor do atributo e o setter sempre vai modificar ou atualizar ou atribuir um novo valor ao atributo. No caso aqui, o que está acontecendo? O setter é um pouco mais complicado que o getter, né? Porque o getter ele sempre vai retornar literalmente o valor do atributo. Então, se existia 5, se foi setado 5 para esse valor, ele vai retornar aqui 5. E o setter é um pouco mais complicado, não que ele seja complicado, mas é porque ele tem mais código do que o getter, mas ele é bem simples. Olha só, agora você vai entender melhor o que está acontecendo aqui, porque eu vou organizar o código. E olha só, aqui eu tenho um set nome. O que o set nome vai fazer? Ele vai receber um nome que é do tipo string, ou seja, é um texto, vai pegar esse nome, observe que está da mesma cor, ó. Esse é o mesmo que esse, então vai pegar esse valor que ele recebeu e vai jogar dentro da variável nome, ou melhor, do atributo nome desse objeto. Ele vai atribuir o valor que ele recebeu e vai jogar dentro do atributo do objeto. E esse this, se você não sabe, se refere ao objeto. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Pegue o valor que foi passado aqui, que foi jogado dentro dessa variável nome, que é do tipo string. Aí beleza, ele pegou. Aqui embaixo ele usa esse valor e joga dentro do nome do objeto. O que é o nome? Nome é um dos atributos desse objeto e é o atributo nome. O outro atributo é a idade. E aqui acontece a mesma coisa. Aqui, a única coisa que ele faz é retornar o valor desse atributo idade. E o set da idade é a mesma coisa. A diferença é que aqui ele vai receber um valor do tipo inteiro, vai pegar esse valor e vai jogar dentro do atributo idade desse objeto. Então beleza, é assim que os getters and setters funcionam. Toda vez que você ouvir falar em encapsulamento, lembre-se dos getters and setters, é assim que eles funcionam. Então beleza, eu falei no início do vídeo que o encapsulamento é uma técnica usada para proteger os dados internos de uma classe. E também o encapsulamento fornece um acesso controlado a esses dados. E é exatamente isso que você está vendo aqui com os getters and setters. Mas ainda falta um detalhe. Se eu olhar aqui na classe main, você vai observar que eu ainda consigo modificar. Se eu executar o código aqui, ele vai continuar funcionando, olha só. Eu continuo conseguindo atribuir um número negativo ao atributo idade. O que falta para isso ficar completo é usar aqui a palavra reservada private. Eu uso na string e uso também nesse int idade. Pronto, agora esses atributos estão protegidos 100% e eu já tenho uma maneira de acessar esses atributos através dos getters and setters. O getter eu uso para obter e o setter eu uso para definir um valor para esse atributo. Agora, se eu acessar aqui a classe main, o que vai acontecer? Agora eu tenho um erro. E aqui está dizendo que o campo pessoa.nome não está visível. O que isso significa? Que agora esse atributo nome e o atributo idade não estão mais visíveis fora da classe pessoa. Eu não consigo mais acessar esses atributos diretamente. E era esse o objetivo mesmo. É esse um dos objetivos do encapsulamento. Agora, se eu quiser atribuir um valor ao atributo nome, eu preciso usar o setter do nome. E é isso que eu vou fazer agora. Isso aqui é o set nome e aqui dentro eu preciso passar a string que eu quero atribuir. E eu vou fazer a mesma coisa para a idade. Beleza, agora é assim que eu consigo atribuir valores a esses atributos, graças ao encapsulamento. E agora, aqui embaixo, eu preciso obter o valor da idade como estava antes. E pronto, se eu executar o código agora, ele deve funcionar. Vou executar e beleza, está funcionando. Mas eu ainda consigo atribuir valores negativos à idade. E se eu executar, você consegue ver que isso ainda está acontecendo. Aí você deve estar se perguntando, pô, então esse encapsulamento não serve para nada. Calma, eu criei aqui uma possibilidade. Agora que eu tenho a possibilidade de controlar o acesso aos dados, eu consigo fazer o que eu quiser com esse controle. Agora que eu tenho o método setIdade, eu posso simplesmente acessar aqui o atributo setIdade e eu posso criar a lógica que eu quiser para evitar que o usuário atribua qualquer valor que ele quiser. Então beleza, eu acabei de criar aqui uma lógica bem simples e a única coisa que essa lógica faz é testar se a idade
que foi recebida aqui nesse método setter é maior que zero. Se ela for maior que zero, então esse valor será atribuído ao atributo idade deste objeto. Se não, ela não vai fazer nada. Simples assim. E é claro que aqui você pode criar a lógica que você quiser. Isso aqui é só um exemplo para você entender o poder que você tem ao usar os getters e setters. É esse o objetivo do encapsulamento: proteger os dados de uma classe e controlar o acesso a esses dados. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou controlando a modificação do atributo idade desse objeto. Eu só quero que ele seja modificado se o valor recebido for maior que zero. Agora eu vou voltar para a classe main, vou tentar rodar o código de novo. Beleza, ele mostrou zero porque, por padrão, os números inteiros têm o valor de zero, mas eu poderia ter um construtor que obrigasse a toda vez que o objeto fosse criado a partir da classe pessoa, ele recebesse uma idade. Eu não vou fazer isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque o nosso foco está no encapsulamento. Mas beleza, você já conseguiu perceber que eu não consegui atribuir menos 20. Não consegui. Eu só vou conseguir atribuir um valor agora, graças à lógica que eu criei, que controla o acesso ao atributo idade, se o valor for maior que zero. Então eu vou colocar aqui qualquer valor que é maior que zero, vou colocar aqui, por exemplo, 23. Vou executar e, olha só, agora sim eu consegui modificar esse dado. Eu espero que você tenha entendido. O encapsulamento é uma técnica usada para proteger e controlar o acesso aos dados da sua classe. É isso que ele faz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e falou até a próxima. Tamo junto.